Estamos aqui reunidas para falar de um tema muito delicado que vem a si como conduzir o paciente com doença hepática gordurosa não alcoólica dentro de um programa de aconselhamento nutricional no SUS. Né? Então eu estou aqui com a Ana Carolina Cardoso, com a Nathalie Leite, com a Daniela Mouta, e nós vamos então iniciar algumas dicas práticas para a gente poder melhorar o atendimento nutricional nessa doença cuja recomendação nutricional tem um grau de evidência A no estilo de vida, mas que fica assim subvisto, subatendido o paciente no SUS com consultas muito espaçadas. Então eu queria, Dani, começar com você e te perguntar quais as dificuldades encontradas na abordagem / aconselhamento nutricional do paciente no SUS. O que você tem a me dizer sobre isso com a sua experiência no Fundão? Bom, Cláudia, eu acho que assim, a principal dificuldade que nós encontramos hoje, né, lidando com pacientes com doença hepática gordurosa no SUS, é o tempo de consulta, né, um tempo prolongado de acompanhamento desses pacientes. Então, eles acabam ficando um pouco soltos, entendeu? E aí, esses pacientes, eles acabam não perdendo peso, né, eles acabam não seguindo as orientações. Então, para a gente fica um pouco complicado, né, lidar com esse tempo de consultas uma para outra. A gente sabe que há muitas formas de fazer esse acompanhamento nutricional e perda de peso, mas é preciso que o paciente também entenda que é preciso que ele tenha tenha consciência de que é um tratamento, que não é um coadjuvante, né, que isso faz parte também do pilar do tratamento da doença hepática gordurosa e da perda de peso. Então esses pacientes precisam reconhecer isso para que realmente a gente tenha um resultado positivo. E muitas das vezes a gente não consegue ter isso, né, no nosso dia a dia. Então essa é a principal dificuldade que nós encontramos. Então, você acha, Dani, que então eu estou vendo que você está falando que é um sistema fragmentado, sim, né, um sistema onde a nutrição ela fica isolada das outras clínicas e com um tempo de espera muito longo. 3, 6 meses. Exato. E às vezes os pacientes nem vão, porque eles têm tantas indicações que eles acabam se perdendo nas outras clínicas. Uhum. E qual seria assim, uma ideia que você poderia dar, ou Carol, ou Nathalie, assim, que a gente poderia propor para o SUS? Essa entidade que é superlotada, que as pessoas não têm como se tratar em outros lugares, não têm dinheiro, e como é que a gente poderia aproximá-los mais para a gente? Você tem, assim, alguma ideia, uma de vocês, ou a Dani? Eu acho até que a minha questão, né, que eu penso que eu também teria que responder, é que estratégia a gente poderia utilizar para justamente melhorar a alimentação desses pacientes do SUS. Né? E eu acho que a Dani já falou do tempo de consulta, que é uma coisa importante, que a gente tem ali um tempo de consulta, por mais que a gente faça uma consulta longa, atendendo a tudo que o paciente precisa, é uma consulta no intervalo de 3 a 4 meses. Então, tem aquelas informações que você passou para ele ali, né, meia hora, 1 hora, que seja, e durante 4 meses ele tem as informações que vêm do universo que conspira contra essa perda de peso, né? Então, assim, é um problema. Mas eu acho que para aproximar, a gente teria que ter uma equipe trabalhando junto, né? Então, acho que teríamos que trabalhar nutricionista, assistente social, psicólogo, né? Um educador físico, todos nós juntos com o paciente, fazendo intervalos menores em que ele vai receber todos esses cuidados, uma das coisas, né? Então, acho que há outras estratégias. Talvez uma coisa que possa Carol. ser interessante também, é porque a gente, quando fala, a gente pensa muito no Fundão, que é onde nós trabalhamos juntas e tudo, e é um local que a gente recebe pacientes de uma complexidade muito grande, muito mais graves, com muito mais doença. Então, que talvez também isso pudesse ser um esforço também da atenção básica, de locais em que você vai receber o paciente, talvez só hipertenso, só diabético, ou hipertenso e diabético, e que você pudesse ali, então, ter essa equipe que pudesse vê-lo com mais frequência, recebê-lo com mais frequência e fazer essa avaliação, porque talvez quando ele já chega pra gente nessa ponta, como hepatologista,
a gente já vai ficar muito mais focado na doença e nas suas comorbidades, nas questões que envolvem esse paciente como um todo, e realmente é muita gente para tempos curtos, né, como a Dani estava falando, a Nathalie também. Então talvez que em outros estágios de atenção você já conseguisse dar mais tempo para esse paciente. Tem a questão também, que eu acho que é a dificuldade dos pacientes do SUS talvez terem acesso a uma dieta realmente, né, ter como comprar os alimentos, né, a gente também tem essa dificuldade muito social, lá no Fundão, né, econômica. uma questão social e econômica importante, né. Então eu acho que essa nossa conversa puxa um pouco a próxima pergunta, que seria: qual a intervenção? A intervenção nutricional é uma medida terapêutica segura e eficaz, como a gente já sabe, grau de recomendação exemplar. Como podemos contribuir para que nossos pacientes enfrentem as barreiras, iniciem e mantenham novos comportamentos alimentares? Aí eu vou trazer isso para a Carol, porque eu queria colocar aqui que eu sempre tenho uma ideia junto com a Nathalie de que os serviços tinham que se dissociar completamente e agregar. A nutrição não trabalha mais sozinha, só tem nutrição nas suas equipes. Clínica, cardiológica, hepato, para que elas pudessem, aí sim, economizar tempo e trazer esse paciente para perto. Né? E independente do que você vai contribuir, falando agora, Carol, o que a gente podia pensar em tratar esse paciente num grupo, né? Com inicialmente a nutricionista, porque aqui é o aspecto nutricional, né? Ela teria vocês assim perto, mas ela faria um primeiro contato individualizado. E que tal os outros serem por outras vias? Você acha que isso seria viável lá na nossa Acho que nosso sim, hospital? Eu acho que sim, é viável. Essa questão de trabalho em grupo tem se mostrado para algumas doenças uma estratégia bastante interessante. A gente tem visto algumas coisas do diabetes usando esses trabalhos em grupo, então eu acho que isso poderia, nos nossos pacientes, até porque muitos são diabéticos ou pré-diabéticos também, terem esse benefício. Eu acho que também a gente precisa entender em que momento esse paciente está, né? Esse paciente está numa fase em que ele já entendeu que ele precisa dessa mudança. Isso que a gente começou falando é muito importante, né? Se o paciente ele entendeu que ele precisa efetivamente mudar, o quão importante é a dieta para a doença hepática gordurosa, o quão é importante ele estar engajado nesse projeto. É um projeto muitas vezes familiar, não dá para a pessoa em casa, ela vai ter uma dieta completamente diferente de toda a família, então uma coisa que acaba envolvendo todas as pessoas que vivem naquele mesmo ambiente, a mãe com os filhos, a mulher e o marido, enfim, qualquer sistema que esteja vivendo naquela casa juntos, ele tem que estar engajado naquilo, é uma mudança que leva para a família toda. Eu acho que se ele efetivamente entendeu e se ele está disposto a fazer essa mudança, porque é mudar hábito efetivamente de alimentação, hábito de estilo de vida, como a gente fala, atividade física, olhar a comida como parte efetivamente do remédio dele, né? A gente também conversei até com a Nathalie antes da apresentação sobre também a questão de alguns pacientes do comportamento alimentar. Se o paciente tem uma compulsão, por exemplo, alimentar, né, ou se a gente está lidando com um paciente que, às vezes, você falou isso, está tendo semana de fígado do ano passado, o paciente que às vezes só quer comer coisa saudável. Existem vários distúrbios do comportamento alimentar que podem ser abordados através de psicoterapia, podem ser abordados através do psicólogo, do psicoterapeuta, do psiquiatra, e que podem ser tratados efetivamente, que isso traria talvez benefício para que uma aderência maior, se um paciente às vezes é depressivo também, e aí com isso ele tratando a depressão, o quanto ele pode muitas vezes estar mais engajado nessa questão alimentar. E eu gostaria então para a Nathalie, para você, continuar esse tema do transtorno alimentar, que é 90%, eu até peguei a nossa casuística, 98% tem síndrome metabólica e 80% tem dislipidemia, diabetes, que foi do nosso tema de doutorado, e hipertensão arterial. Então são pacientes graves. Quer dizer, na verdade, vocês acreditam que o hepatologista, hoje, no sistema atual, ele poderia tratar um distúrbio alimentar, uma depressão, uma ansiedade, porque a gente não consegue, a gente acaba hoje com um sistema mais fragmentado ainda, porque tem que passar para outros hospitais, a gente acaba não tratando, e eu diria que a grande maioria dos nossos pacientes tem distúrbio alimentar e não tratado. Quer dizer, é muito difícil só com alimento, com tanta interferências incretínicas e hormonais que vão fazer ele comer.
aumentar o apetite. O que você acha, Nathalie? Eu acho que a gente vai ter que se engajar nisso também, como hepatologista, porque, na verdade, nós somos hepatologistas, mas nós estamos falando de uma doença que, como a gente já discutiu aqui, ela é sistêmica, ela é muito mais ampla, então a gente precisa mirar nas outras coisas também. Então, eu acho que a gente tem que lidar também com antidepressivos, né, com medicamentos. Eu acho que a gente precisa sempre do suporte também do psicólogo, porque eu não acredito apenas em medicamentos, mas eu acho que a nossa função também é muito terapêutica, Cláudia, eu acho. Então, assim, se a gente entende o paciente, se a gente ajuda o paciente, a gente compreende as barreiras que a Carol falou, por exemplo, Ana Carolina, mas as barreiras físicas, psicológicas do paciente, se a gente compreende as barreiras sociais que os pacientes estão enfrentando, né, com a questão econômica, com a questão familiar, que às vezes ele é um arrimo de família. Então, eu acho que a gente faz muito esse papel. A gente executa muito isso. Eu acho que a gente utiliza também medicamentos, a gente é capaz. O que eu acho é que às vezes a gente precisa do suporte, porque não é simples tratar isso. Precisa de associações de medicamentos, e aí eu acho que foge um pouquinho na nossa alçada. E até acolher mesmo, é isso que a Nathalie falou, a nossa função é muito terapêutica, né? Você acolhe esse paciente, você usa de psicologia positiva, você tenta colocá-lo dentro daquele contexto mesmo, mas é realmente um trabalho que é difícil, mas que é muito importante, porque muitas vezes é onde você vai fazer ali a diferença para que o paciente realmente fique engajado no tratamento. Então, ter noções, né, Dani, Nathalie, Carol, de psicoterapia, né? Quer dizer, tem que ter um profissional completo, né? Na clínica, um médico que vai pensar como um todo, né? E a nutricionista também, enfim, todo o grupo, e seria muito fundamental que tivesse essas noções. Continuando aqui, eu gostaria de que nós pudéssemos discutir agora quais seriam as estratégias para melhorar o atendimento nutricional do paciente do SUS, algumas boas experiências que podemos reproduzir. A Carol falou do trabalho com os diabéticos, né, que eu acredito que ela tenha se relacionado, não no perfil exato do Look Ahead, mas assim, no estilo de vida, como modelo, né, onde você estratifica pacientes mais graves, onde o profissional está trabalhando junto com o grupo, com mais frequência. Com mais frequência, que essa nutricionista acompanhe quinzenalmente pacientes em grupo, onde eles podem falar a mesma linguagem e que não fique aquela linguagem perdida, onde o nutricionista fala alguma coisa, mas ele não escuta. É verdade. Né? E nesse Look Ahead, né, em um ano, os pacientes perderam 38%, perderam mais de 10% do peso. Bem mais. Era uma intervenção assídua, né? Assídua. Através de telefones, através agora, né, a gente teria o WhatsApp, a gente teria várias maneiras. Agora, não dá para fragmentar, o serviço está muito, quer dizer, a nutrição nem conversa, ela não conversa com o fígado, né? Sim. Ela fica muito isolada. E para fazer, só um minutinho, para a gente fazer, Nathalie, uma intervenção mais assim, efetiva, nutricional, a gente não consegue. Sim. É que eu acho que a gente tem que educar o paciente, eu acho que a gente tem que sair dos limites do consultório, como a pergunta anterior era justamente dentro do consultório, no tratamento individual, aqui a gente tem que partir para o coletivo. A gente tem que sair. Eu acho que a gente tem que sair, a gente tem que participar de intervenções de promoção de saúde, a gente tem que conversar com a família, a gente tem que participar de grupos, né, que a gente possa atuar nesse sentido. Perfeito. E agora, enfim, nossa última pergunta, quais são as suas dicas valiosas, que nós todas vamos falar sobre isso, para melhorar a alimentação dos pacientes do SUS, em relação a calorias, açúcares, gorduras e macronutrientes? Né? E eu queria que, quem quer falar primeiro? Quem gostaria? Eu acho que uma coisa que a gente sempre fala lá no ambulatório, que é legal, que a gente pensa, né, é que muitas vezes é isso, o paciente ele tem os recursos limitados, então infelizmente a gente às vezes não pode fazer aquela dieta que a gente aplica
no consultório privado, que a gente gostaria de passar, e eu muitas vezes vejo você orientando eles a reduzir porções. Então, às vezes, quando você não tem como falar assim, você vai comer uma comida específica, ou fazer uma dieta mediterrânea, que exige toda uma questão alimentar associada ao estilo de vida, para uma pessoa que às vezes trabalha o dia inteiro, que vai pegar um ônibus lotado, vai chegar tarde em casa, que não tem acesso a uma alimentação melhor, às vezes reduzir as porções já pode ser um primeiro passo interessante, porque se ele tiver qualquer perda, já é melhor do que nada, né? E a gente sabe que o paciente não precisa entrar no peso ideal, às vezes 7 a 10% pelos estudos você já vai ter um ganho grande para o fígado, né? Então eu sempre lembro de você falando isso para os pacientes. Exato. E já não ganhar também é um sucesso em alguns que ganham muito, né? Se a gente interromper esse processo, já é alguma coisa. Né? Porque a intervenção nutricional, ela é pluri, né? Ela tem várias maneiras de se poder direcionar um paciente. Mas assim, quando a gente pensa no paciente do SUS, um paciente carente, quanto menos a gente inventar, quanto mais a gente puder ser uma nutrição, como eu chamo de raiz, porque tem tantas coisas básicas que nós comentamos lá e que eles não sabem, não entendem porções, não entendem, a gente pergunta qual o pior alimento, ele vai dizer assim, eu como, é a gordura, não entende que é o açúcar, como a frutose, como os sucos. Então precisa de muita repetição. É um paciente que precisa de muita paciência e de muito retorno. Acho que cabe a gente orientar, né, esses pacientes, né? Explicar o que são realmente, o que é gordura, o que é o açúcar, que os dois têm malefício, né? Enfim, eu acho que isso é um assunto delicado e amplo, que tem que ser de follow-up, que tem que ser de longa data, para que a gente possa... Agora, talvez trazer os serviços para a gente, para perto, seria um assunto bem interessante, prático, que a gente poderia propor hoje, né? Para uma instituição como... Eu me surpreendi que existe uma diretriz do SUS de 2022 para a obesidade e várias coisas que a gente comentou aqui estão contempladas nessa diretriz. É que eu acho que para a gente chama atenção, né, é o tempo, o lag entre o que é escrito e o que se coloca na prática, né? Então acho que a gente precisa de infraestrutura melhor, a gente precisa de profissionais, né, competentes nas outras especialidades para trabalhar junto. No hospital universitário até a gente dispõe, né? Mas eles na área de atenção primária eu imagino que a gente disponha. Então é só uma questão de efetuar isso. E a nossa atenção é secundária hoje, né? Sim. É isso, né, que a gente queria falar e obrigada a vocês. Obrigada. Sim.